Hoje o nosso assunto é sobre Olá, curumins e curuminhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desarmamento, defesa e algumas coisinhas a mais. O direito de defesa, ele é tão importante e está tão agregado a nós que, assim, historicamente, o ser humano, ele já tem essa questão, assim, de autodefesa. Mas está garantido lá na Constituição, no artigo 5, o direito à defesa. Mas será que realmente você tem o direito à defesa? Hoje em dia os bandidos estão armados até os dentes, mas você não pode, de uma maneira assim fácil, ter acesso às armas. O meio é todo burocratizado, você precisa passar por vários estágios para conseguir uma arma. Para os bandidos, né, que sabem que a grande maioria da população está desarmada, é como tirar doce de criança, né? É muito mais fácil sentir o bonzão sabendo que a figurinha do outro lado possui apenas um telefone ou uma pedra. Sabendo que a figurinha lá do outro lado tem apenas um telefone para se defender, para ligar. Ô polícia, você tá disponível? Vem aqui me salvar. Porque você sabe, a polícia só chega depois que já aconteceu o crime, né? Então, eu penso assim, se você é armado, você tem a chance de 1% de se livrar de uma agressão, de um assalto, qualquer coisa desse gênero. Sem a arma, a sua chance é 0. Então é melhor 1% do que 0, na minha opinião. Mas como será que é a visão de outros pesquisadores? Eu já chego lá. Você sabia que aqui no Brasil a primeira restrição a armas foi em 1603? Naquela época, Portugal não aceitava que as pessoas tivessem o porte de arma aqui no Brasil. Então as pessoas, se fossem pegas com a arma na rua, né, em algum ambiente público, ela poderia ser presa. Foi passando os anos e algumas coisas foram mudando. Outra restrição veio na época do Vargas. É incrível como que ditador adora proibir armas para a população. Porque assim, eles devem ficar com medo, né, de ir lá com atitudes impopulares e aí a população armada, né, eles se sentem assim ameaçados, então tomar a arma para impor as suas vontades fica muito mais fácil. Oi, tcheque, oi, tcheque, oi, tcheque, oi, tcheque, vai na mulher! Porque assim, não foi só Vargas, né, que fez isso, porque o Hitler fez isso, ele tomou as armas dos judeus e tem até um livro falando sobre isso que vai aparecer aqui na tela. Fora o Hitler, Mussolini fez isso, Stalin fez isso, Mao Tse Tung fez isso. É coisa de ditador. Quando você estiver avaliando um político, se você ainda acredita e vota em político, enfim, se você estiver avaliando o político e ele falar sobre desarmamento da população, já fica mais fácil de avaliar, pois se ele tá falando assim, numa escala de 0 a 100, sendo 0 não ditador e 100 ditador pra caralho, um político que quisesse tomar a arma da população, quiser o desarmamento, ele poderia já ganhar uma nota 80 aí, pra chegar ali no 100 pra entendeu? Olha a língua. Então, assim, na hora de avaliar, isso é importantíssimo. Governos ditatoriais não querem população armada. Grave isso. Até 1997, as pessoas podiam andar com a arma nas ruas. Era um crime de contravenção que você pagava uma multa que não era nem tão pesada, mas era só isso e a pessoa continuava livre. Depois de 1997, foi feita uma lei onde passou a ser crime o porte de arma. Porque você sabe, né? Posse de arma é você ter arma na sua casa. O porte é você poder ir lá no mercado, em algum lugar com a sua arma. É você poder andar pelos lugares com a arma. Então eu tô falando de porte, ou seja, sair de casa com a arma. This sink is filthy, but just 3 shots from kitchen gun. And it sparkles like new. Então, depois de 1997, passou a ser crime, com pena de 1 a 2 anos de prisão a pessoa que estivesse portando essa arma em algum lugar. Então, em 2005, o Lula chegou com a sua galera para a população brasileira e falou assim:
E aí, vocês querem que proíba a comercialização de armas? E as pessoas falaram assim: não quero que proíba. 63% da população. Então, assim, na prática, o Lula fez mais ou menos assim. Que bonita a participação de vocês, foi muito bonito e democrático, mas pau no seu vai continuar sendo proibido e pronto, companheiros. As pessoas sempre pensam assim, mas quanto mais armas, não teria mais violência? Olha, se você parar pra pensar, não é apenas arma de fogo que mata. Quem quer matar, mata com qualquer coisa. Mata com faca, com pedra ou até com as próprias mãos. Só o fato de ter arma não é justificativa para que vai ter mais assassinatos. Existem várias pesquisas falando sobre isso. Então, assim, eu tava pesquisando e eu vi várias divergências nesse assunto. Por exemplo, o Daniel Cerqueira, ele fala que a cada arma adicionada à população, né, cada arma que é levado, né, para a sociedade, aumenta o número de assassinatos. Pois assim, quanto mais pessoas armadas, mais homicídios, mais violência. Porém, para Benê Barbosa, autor do livro Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, ele já traz um dado completamente diferente. Ele mostra que lá nos Estados Unidos a violência diminuiu no mesmo período que aumentou o número de armas vendidas à população. Então, ele vê assim completamente diferente o que fala o Daniel Cerqueira. Ele também fala que aqui no Brasil, os estados mais violentos são aqueles estados que possuem menos arma de fogo. Alguns dados interessantes que eu achei assim para poder trazer para vocês é sobre a quantidade de mortos relacionando Estados Unidos e Brasil. Sabendo que Brasil tem 100 milhões de pessoas a menos que os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, no ano de 2019, 38 mil pessoas morreram em decorrência de arma de fogo. Enquanto que no Brasil, em 2019, tinha havido uma queda de 19% dos homicídios e mesmo assim morreram 41 mil pessoas em decorrência de arma de fogo. Então assim, você pode até achar que é pouca diferença de 38 para 41, só que são 100 milhões de pessoas a menos aqui no Brasil. Os Estados Unidos têm 50% a mais de habitantes que o Brasil, aproximadamente. E olha que lá nos Estados Unidos, assim, é tudo meio vida louca, né? Pra você ter uma noção, tem estabelecimentos que dão 25% de desconto caso a pessoa vá armada até aquele local. Eles falam que isso é medida de segurança. Pra você ter uma ideia, 60 mil empresas adquiriram essa prática. E eu fico pensando também em outras coisas. Já pensou como seriam as manifestações que ocorreram agora recentemente, onde aquele grupo daquele Vidas Negras Importam, que eles andaram quebrando tudo, mas aí a população armada se reuniram na frente dos seus estabelecimentos para proteção. Acho que se eles não tivessem se reunido, o quebra-quebra, a destruição seria terrível. Nesse exato momento, você deve estar com aquela síndrome do cachorro vira-lata, pensando assim: ai, mas você tá falando dos Estados Unidos, aquele país de primeiro mundo, onde as pessoas são educadas, onde as pessoas são diferentes de nós. Até parece que tem essa diferença assim tão gritante. Mas enfim, não vamos falar então do país de primeiro mundo. Você sabia que o nosso vizinho aqui, o Uruguai, é o 8º país mais armado do mundo? A cada 10 pessoas, 6 estão armadas. É um índice assim muito alto. Porém, ele é o 2º país menos violento da América do Sul. Chupa, Brasil! Olha, Uruguai, você fez um bom negócio separar desse país e aqui é muito enrolado. Vocês se deram bem. Poderia dar o exemplo também do Paraguai, que em vista do Brasil, lá as armas são mais liberadas do que o Brasil, porém também a violência, quando comparado, é menor. Mas eu vou deixar esse trabalho aí para vocês, dever de casa para vocês pesquisarem sobre. Toma no cu, rapaz. Mesmo com o desarmamento no Brasil, o número de homicídio continuou aumentando. Se fosse realmente eficiente, a partir do momento que houvesse o desarmamento, o número teria caído. E assim, aumentou o número de adolescentes mortos,
aumentou o número de mulheres negras mortas, não trouxe toda aquela eficiência. Tem alguns gráficos que eu vou colocar aqui e vocês vão conseguir observar um pouco sobre isso. Vendo esses dois lados, né? Porque convenhamos que também as armas podem trazer também algumas inseguranças, no sentido, você pode ser roubado, né? A sua arma pode ser roubada, você pode não saber usar ela direito e causar um acidente. Mesmo assim, eu defendo que as pessoas tenham porte e a posse de armas. Mas por que eu defendo isso? Primeiramente, é melhor você ter uma arma na sua mão e não precisar do que você precisar e não ter. Outro ponto, é melhor ter uma arma na mão do que um policial no telefone, que até ele chegar, já aconteceu o que tinha que acontecer. Isso se você conseguir ligar a tempo. Outro ponto é que armas também salvam vidas. As pessoas costumam pensar apenas que armas tiram vidas, mas elas também salvam vidas. Mais um motivo para defendê-las. Outro ponto, mulheres armadas dificilmente são estupradas. Tem um artigo falando isso, que mostra que em países onde as mulheres estão fortemente armadas, o número de estupros é menor. E por fim, você deve ter uma arma porque você tem que ter liberdade individual para proteger não só a sua vida, como a vida das pessoas que você ama, proteger a sua propriedade e proteger o que der para proteger. Você tem que ter o direito de ter mais um meio para a proteção. É um direito seu, é uma escolha sua e ponto final. Governo nenhum deveria se interferir nisso. Ainda mais que não tem um policial na sua casa 24 horas por dia para te proteger. Então, por que não? E hoje eu não vou deixar apenas uma frase, eu vou deixar duas frases. Do inglês, double quotes. Que foi isso? A primeira frase é do Thomas Jefferson: nenhum homem livre pode ser privado do uso de arma. E a segunda frase é do Richard Henry Lee: para preservar a liberdade, é essencial que as pessoas possuam armas e sejam ensinadas desde criança a como utilizá-las. E aí, você já ensinou seu filho de 5 anos a manusear uma arma hoje? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Espera ele fazer 15. Ha! Zoei! Pegadinha do malandro. E por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se não é inscrito. Pelo amor de Deus, compartilha, dá um trabalho danado pra fazer e não tá tendo compartilhamento. Gente, vamos mostrar o conteúdo para todo mundo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!